capítulo 20, Atos, capítulo 20, do 7 ao 12. Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos lá, vamos ler. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Deve ser um culto como esse de hoje, né? De Santa Ceia. Então vamos lá. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir o pão no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, que muito os consolou. Amém? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Fala conosco nessa noite. Eu sou apenas o carteiro, mas o Senhor é o dono da carta. E nós pedimos, Senhor, que fale conosco. Fale os nossos corações, fale os irmãos que estão aqui no templo. Fala também, Senhor, os corações dos irmãos que estão assistindo através das redes sociais. Em nome de Jesus, nós te rogamos e pedimos hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Vamos oferecer ao Senhor Jesus a nossa melhor salva de palmas? Vamos? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Irmãos, eu fico pensando que este culto que estava acontecendo era um local, a Bíblia faz questão de dizer que era o terceiro andar, e este culto que estava acontecendo era um culto que estava tendo ensino da palavra, como a gente está ministrando aqui agora, já tinha tido louvor, ensino da palavra, e era um culto onde ia ter o quê? Comunhão, o partir do pão. Você vê como é que o partir do pão é importante. Mas nesse culto, onde ia ter o partir do pão, onde ia ter a comunhão, já estava tendo a comunhão ali entre os santos, neste culto, tinha um jovem que sentou-se na janela e começou a assistir o culto, sentado na janela. Como nós acabamos de ler aqui, ele cai dessa janela, ele se vence pelo sono, literalmente ele cai da janela, ele morre, o apóstolo Paulo vai lá, ora por ele, ele ressuscita, volta de novo para dentro do culto, é servida a ceia para o pessoal, o partir do pão acontece, e Paulo continua pregando até amanhecer o dia. Uma história com um percalço no meio dela, mas um final feliz. Teve um final feliz. Eu quero fazer um paralelo dessa situação de janela, que no texto que nós lemos, realmente o jovem estava lá sentado na janela. Mas eu quero fazer um paralelo com momentos de indecisão na vida da gente. E principalmente a indecisão em seguir Jesus, em estar firme nos caminhos do Senhor. E às vezes a gente fica meio que indecisos e fazendo só um paralelo. Por muitas das vezes nós escolhemos e nos acomodamos
num local de indecisão, numa janela, ou seja, sentado na janela, você não está nem fora e nem dentro, você está indeciso, mas o lugar da janela é um lugar onde vai te trazer somente o perigo de você ser tragado e cair para o lado de fora. O local de indecisão já é um local ruim de se estar, porque o local de indecisão você ainda não se decidiu. Está na janela, fala de um local que te permite olhar para fora. Eu estou no culto, adorando a Deus, mas eu estou flertando com o lado de fora. É isso que a gente trazendo, conjecturando para a janela da nossa existência, estar na janela, você está no culto, você está participando do culto, você está sendo exposto à palavra de Deus, mas está flertando com o lado de fora. Eu estou indeciso, eu ainda não me decidi por estar dentro definitivamente. Eu quero estar dentro, mas o lado de fora ainda me atrai. Tem muitas coisas do lado de fora que ainda me chamam a atenção. E por isso eu prefiro essa situação de estar sentado na janela. Deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. No caso do jovem Eutico, a janela produziu nele o quê? Com o passar do tempo, da pregação da palavra de Deus, o fato dele estar na janela, primeiro, ele adormece. E tem muita gente que, de tanto ficar na janela, já dormiu. A palavra está sendo pregada, não está dentro nem está fora, mas está dormindo. E a palavra que está sendo ministrada já não entra mais na mente, porque dormiu na janela. A janela produz sono. Sono espiritual, pelo fato de não estar dentro nem fora. Irmãos, e deixa eu falar para você, é o mesmo esquema de estar em cima do muro, A janela é mais ou menos nesse mesmo esquema, de estar em cima do muro. Deixa eu falar uma coisa para você. A janela, estar na janela, você já está na mão do inimigo, numa situação de indecisão, nem dentro e nem fora. Você já está numa situação difícil, porque neste lugar não há salvação. Você precisa se decidir. Você que está me assistindo precisa se decidir, por amor à sua vida, por amor à sua alma. Porque entregar a vida para Jesus é uma decisão que vai reverberar na sua vida daqui a 1 trilhão de anos à frente. Porque a gente pensa que a morte morreu, acabou. Não, vai continuar. Ou continua bem ou continua mal. Então a escolha e a decisão que você tomar no dia de hoje, um dia você pode falar: graças a Deus que eu saí da janela. Ou pode estar num lugar terrível, gritando e chorando: por que eu continuei na janela? Diante de tanta palavra que foi pregada, de tanta palavra que me foi exposta, de tanta coisa que Deus ministrou na minha vida, usando os seus mensageiros, usando o pastor, usando o diácono, usando o presbítero, usando irmã de oração, usando obreiras, usando membro da igreja para te dar um bom conselho, mas a gente continua na janela. Então a primeira coisa que a janela produziu no Eutico: sono. Estava até participando do culto, até certo ponto, dali a pouco o Eutico começa a dormir. Já não tem mais acesso à palavra, já não está mais ouvindo mais nada. A janela
produz sono. Depois do sono, a queda. Ei, o fato da gente permanecer, insistir, permanecer neste local de indecisão, mais cedo ou mais tarde, a gente vai cair para o lado de fora. Pense não. Esse local de indecisão pertence ao inimigo e ele não quer te puxar para dentro. Se você tiver de cair, se você adormecer, primeiro passo, dormir. Depois que dorme, para fora, vai cair fora, não vai cair dentro. E depois da queda, consequentemente, morte. E tem muita gente que está morto espiritual, por quê? Porque passou muito tempo sentado na janela. Passou muito tempo no local de decisão e hoje é dia de decisão. Hoje é dia de participarmos da mesa do Senhor, da comunhão com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Saia, irmãos, de locais que ameaçam a sua comunhão com Deus. Estar num lugar de indecisão, estar na janela, parafraseando aqui, vai ameaçar a sua comunhão com Deus. E vou falar mais uma coisa interessante para você. Eu já falei isso aqui. O culto não vai parar. Se você cair, dormir, cair, morrer, o culto vai continuar. Porque no texto aqui o culto não parou. No texto aqui tinha o apóstolo Paulo que desceu, orou, o rapaz ressuscitou, eles voltaram para onde estava e o culto continuou. A Santa Ceia continuou. A palavra foi pregada até o amanhecer, não deixou de ser pregada, porque alguém que estava sentado na janela, adormeceu, caiu e morreu. O culto não parou e nem vai parar, o culto vai continuar. Isso tem a ver com a sua decisão, é entre você e Deus. A gente fala para o seu bem, porque a gente já busca. Não somos melhor do que ninguém, mas a gente está tentando, a gente está buscando. Pecadores, lavados e remidos do sangue de Senhor Jesus, tentando, buscando, sabe? Nós somos como aquele mendigo. Charles Spurgeon que falava isso. Nós somos como aquele mendigo que chega para outro mendigo e conta para ele: tem pão ali, ó, vai lá que estão dando pão. Nós crentes, parafraseando, nós somos como aquele mendigo que encontrou pão e agora está contando para todo mundo: tem pão lá, vai lá, tem pão para você comer, vai lá. Ah, não estou com vontade não, vai lá que tem pão, eu descobri onde tem pão. Assim somos nós, não somos melhores que ninguém. O problema, irmãos, da queda daquele jovem não estava na pregação. Não estava na pregação. Era Paulo que estava pregando. O apóstolo Paulo estava pregando. O ambiente, a palavra de Deus faz questão de dizer que estava muito iluminado, com candeias acesas, muitas. Terceiro andar super iluminado. Iluminado com a presença do Senhor também, né? Que estava ali no culto. As candeias ali iluminadas, a palavra de Deus sendo pregada. Mas alguém estava sentado no local errado. Deixa eu falar uma coisa para você. Sentado na janela, longe da mesa. Tudo que o inimigo das nossas almas quer, tudo que o inimigo das nossas almas quer, é te ver longe da mesa do Senhor. Está ali. Ele não quer que você participe. Ele quer você longe. Ele quer você num local de indecisão. Ele quer te ver longe da comunhão com o Senhor. Ele quer te ver longe da mesa que fala de comunhão com o Senhor nosso Deus.
Partir do pão, irmãos, é algo muito importante. E eu quero lhe convidar a se sentar à mesa que não é minha, não é da comunidade cristã, Amor e Fé, mas é do Senhor Jesus. É a mesa do Senhor. A comunhão com Jesus é tão importante que os discípulos não tinham reconhecido Jesus no caminho de Emaús, mas no partir do pão, quando o pão foi partido, eles reconheceram o Senhor. O culto continuou com o partir do pão até o dia amanhecer. Eu estou chegando próximo da conclusão, irmãos. Creio eu, tá? Que Eutico nunca mais, aquele jovem, literalmente, porque tudo foi na literalidade, e aqui eu estou trazendo para o nosso cotidiano e para nossas vidas aqui. Mas eu tenho certeza que aquele jovem que caiu, dormiu, caiu e morreu, foi ressuscitado pelo apóstolo, eu tenho certeza que aquele jovem nunca mais sentou na janela na vida dele. Isso eu posso afirmar. Nunca mais ele quis sentar numa janela e na vida dele. Mas se ele visse uma janela, eu acho que isso ia até correndo. Ele nunca mais quis saber de janela. Então nessa noite, deixa eu falar algo para você, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo. Não fique dividido entre dois mundos. Não fique neste local onde você não está dentro e nem está fora. Onde você até está dentro, mas flertando com as coisas de fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está voltando. Vocês estão vendo aí tudo acontecendo. E não precisa ser muito inteligente não. Se você tiver um tico e um teco na cabeça, você já vai ver que essas guerras, rumores de guerra, tudo que Jesus falou em Mateus 24 está se cumprindo. Ameaças de guerra, país mandando arma para outro país, para se armar, um ameaçando o outro, guerras, rumores de guerra estão acontecendo aí. E que nós possamos, irmãos, como na parábola das 10 virgens, e todas as 10 dormiram, só que 5 tinham azeite. Quando o Senhor vier, ainda que estejamos dormindo, Ele nos encontra com azeite. Ainda que de alguma forma estejamos dormindo, mas estejamos dormindo com azeite. Para que a gente possa se encontrar com o noivo. E possamos ser lavados no sangue do Cordeiro, que já somos lavados, mas que possamos entrar na cidade pelas portas. Como está em Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurado os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quando você entrega sua vida para Jesus, as suas vestiduras espirituais, elas são lavadas no sangue do Cordeiro. E aí, a partir daí, você já tem direito à árvore da vida e a entrar na cidade pelas portas, a cidade que o Senhor Jesus preparou para nós. Eu quero, irmãos, do fundo do meu coração, encontrar com cada um de vocês no dia daquele grande banquete, onde estaremos sentados com o Senhor Jesus, num local onde não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, num local onde, em Apocalipse 21, verso 4, fala que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você tem noção do próprio Senhor enxugando dos seus olhos toda lágrima e dizendo: olha, acabou, acabou, passou, entra para a cidade, vai lá, volta para a cidade, vai entrar na cidade, a cidade é para você. Não chora não, vem cá, deixa eu secar dos seus olhos toda lágrima. O próprio Deus é o sol que clareia o céu, e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Quem que não quer ser consolado pelo Senhor? Todos nós queremos.
Mas isso é para quem não vive entre dois mundos e não sentado na janela. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Se decida hoje, em nome de Jesus. Você que está me assistindo, quantas pregações você já ouviu? Já ouviu pregação na internet, já ouviu pregação na igreja, já ouviu pregação pelo rádio. Você ouve de Jesus falar o tempo todo. Você ouve de Jesus falando em letra de canções, em músicas, né, que são cantadas, em louvores que são cantados, transmitem mensagens que dizem respeito ao Senhor Jesus. Mas continua sentado na janela, numa posição que, entre aspas, parece confortável, que eu estou sendo exposto à palavra, estou ouvindo Deus, estou ouvindo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo eu flerto com as coisas de fora. Um pé dentro e um pé fora. Uma parte do corpo dentro e uma parte do corpo fora. E Deus, Ele te quer por inteiro. Em nome de Jesus. Hoje é noite de decisão. Que hoje as janelas nós possamos tirar, né, espiritualmente, possamos tirar as janelas de indecisão, de indecisões das nossas vidas, jogar para o lado e nos decidirmos pelo Senhor Jesus. Eu quero te convidar a receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não vou te constranger, eu não convido para vir à frente, porque às vezes as pessoas, por constrangimento, vêm. Não. Você quer Jesus? Nos procure após o culto. Procure a mim, procure a pastora, procure nossos diáconos, nossas diaconisas, nossos obreiros, obreiras. Procure e comunique da sua vontade de seguir Jesus. Se quiser falar, eu quero falar com o pastor, fala comigo, não tem problema. Eu vou ter a maior alegria, sabe, em estar te batizando nas águas, sabe, vou ter a maior alegria que você participe da mesa juntamente conosco, em nome de Jesus. Você possa receber o Senhor. O Espírito Santo falou ao teu coração, mas procure depois do culto e entregue sua vida de verdade para Ele. Ah, mas eu vou entregar só uma parte, outra parte. Não, entrega por inteiro ao Senhor, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, mas Ele vai fazer. A gente, irmãos, a gente sofre muito na mão do mundão, e às vezes para vir para Jesus é um sacrifício, parece uma coisa difícil, parece ter uma bola de ferro no pé, que nos atrapalha a chegar até Ele. Não, por muitas vezes o mundo, sabe, o mundo nos agride, nos bate, sabe, nos ofende, e a gente continua no mundo, e às vezes por pouquinha coisa a gente se afasta de Deus, às vezes por causa de um olhar feio, às vezes por uma má resposta, que às vezes pegou um irmão um dia, que estava meio que, né, acordou de mau humor e tal, vou embora porque eu não gostei daquela palavra, eu fui embora porque, geralmente o pastor leva muita culpa, né? O pastor falou isso para mim, eu não quero mais seguir Jesus. Ei, quem sai da igreja por causa de pessoas é porque nunca entrou por causa de Jesus. Sirva Jesus, e a oportunidade está aberta para você seguir Jesus por inteiro, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que você possa se decidir de verdade por caminhar com Jesus, que você possa tomar a maior e melhor decisão da sua vida. Nos procure, você que está me assistindo pela internet, o Espírito Santo está batendo no seu coração, entre em contato conosco pelo Facebook ou pelo YouTube. Nós vamos, não importa onde você esteja, em que local do planeta você esteja, nós vamos indicar uma igreja mais perto de você, ou ao contrário, né? Vamos indicar uma igreja mais perto da Bíblia, ainda que seja longe da sua casa um pouquinho, para você seguir Jesus de verdade. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, e que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração. Amém? Possa continuar ecoando todas as palavras que foram ditas aqui nessa noite a vocês, nem só a vocês, mas também aos que estão aqui no auditório do templo. Amém? Que Deus abençoe ricamente. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém? Com a nossa melhor salva de palmas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.